Parte 12. O que é o incentivo ao sono? Incentivar o sono não é obrigar seu bebê a dormir, ignorando suas tentativas de comunicação. É incentivar o bebê a dormir dentro dos parâmetros de tolerância dele. É importante que seus filhos se sintam seguros nesse processo. Primeiramente, explica a professora Navais. Não tente o incentivo ao sono antes dos 6 meses de idade. No primeiro ano de vida, as partes de processamento social e emocional do cérebro de seu bebê, em outras palavras, a base para a saúde mental dele, estão se programando em relação à sua interação amorosa. Portanto, não inicie este processo antes que o seu bebê esteja pronto. E cada um fica pronto em um momento diferente. Como mencionei antes, os bebês não nascem com a capacidade de acreditar que um objeto ainda existe quando não pode vê-lo. É o que os psicoterapeutas chamam de permanência do objeto. Por isso, quando são deixados sozinhos, eles podem se sentir abandonados. Nossa consciência de que as pessoas continuam existindo mesmo quando não podemos vê-las ou ouvi-las é tão arraigada que é fácil ignorar que também tivemos de aprendê-lo. Quando o bebê desenvolve essa noção de permanência do objeto, também nesse caso não vou dizer quando isso acontece, uma vez que cada pessoa se desenvolve em velocidades diferentes e mesmo depois é possível ter cognitivamente o conhecimento de permanência, mas não senti-lo no nível corporal. É mais fácil começar a incentivar a separação à noite. O primeiro passo é notar onde e quando o seu bebê se sente seguro enquanto dorme. Pode ser enquanto é amamentado e ser embalado até dormir, caso acorde. Essa base de conforto, segundo Narvaez, deve ser o seu ponto de partida. Na sequência, qual é o menor passo que você pode dar para se afastar da base? Pode ser parar de acalentar o bebê quando ainda está sonolento, mas não dormindo, e em vez disso abraçá-lo para que ainda sinta seu corpo e seu batimento cardíaco. Se seu bebê aceitar esse passo, repita-o para que se torne a nova base de conforto antes de seguir para o passo ou incentivo seguinte. Mais um movimento de separação, como se deitar com ele quando estiver sonolento e acariciar sua testinha, ou o que quer que acalente seu bebê. O passo seguinte pode ser levar o bebê da cama para o berço próximo. Na sequência, afaste um pouco o berço, até depois de um tempo levá-lo para outro quarto. Em qualquer estágio, seu bebê ficar angustiado, retorne à base de conforto. Minha história. Meu primeiro incentivo foi parar de amamentar quando minha filha ainda estava sonolenta e a abraçar. Quando essa se tornou sua nova base, o incentivo seguinte foi passá-la para o pai a embalar até ela dormir. Dessa forma, podíamos ter um adulto com ela enquanto o outro dormia em outro cômodo. Quando tinha 2 anos, ela pediu um quarto só para si, mas ficou chocada quando chegou a noite e sugerimos que dormisse lá sozinha. Ah, não é para dormir, é só para brincar, ela disse. Demos mais um incentivo dizendo que ficaríamos com ela até que pegasse no sono. E se acordasse, poderia vir para a nossa cama, desde que não nos acordasse e não falasse nada. Ela aceitou esse acordo. E às vezes acordávamos com nossa filha na cama, mas às vezes não. Aos 3 anos, ela passou a dormir só no próprio quarto, e com o quarto estava feliz e seguro o suficiente para pegar no sono sozinha, o que fazia por vontade própria sem nenhum incentivo. Mas eram os seus próprios termos. Ela podia escolher se dormiria sozinha ou se pediria a um de nós que ficasse lá até que estivesse pronta. Ela não resistia à hora de ir para a cama porque sempre foi um lugar de conforto e não de solidão. O importante é que você faça cada um desses incentivos dentro da base de conforto dos seus filhos. Cada um se desenvolve em velocidades diferentes e tem necessidades diferentes de proximidade e de seu próprio espaço. Por isso, o momento certo dependerá do seu bebê. O que parecia certo com seu primeiro filho pode não ser o caso com o segundo. O ideal é que seus filhos associem à cama um alívio do descanso, a conforto, aconchego e sono, e não a separação, solidão e desespero. Se a cama estiver relacionada a coisas boas, eles não ficarão relutantes na hora de ir para lá.
Isso vai ajudá-los a dormir o suficiente ao longo da infância, o que, como você sabe, é importante para o desenvolvimento deles. Fazer o processo de incentivo ao sono, em vez de treinamento para o sono, usamos estímulos em vez de punição. Vai demorar mais tempo, mas acredito que vale a pena. O resultado será mais duradouro e tornará a separação para dormir mais fácil para as crianças à medida que se desenvolve, o que contribui para uma relação boa entre você e seus filhos. Receber incentivos ao fazer alguma coisa é ótimo para uma relação, mas ser enganado, ignorado ou manipulado a certo comportamento não vai enriquecer um laço para a vida toda. Entendo que é difícil adotar uma perspectiva de longo prazo em momentos de grande cansaço, mas repito, acredito que vale a pena. Muitas das coisas que queremos que nossos filhos façam podem ser feitas com o mínimo de orientação ou seguindo o nosso exemplo. Incentivá-los a sair um pouco, mas não muito, da zona de conforto, costuma ser uma maneira de avançar caso precisem de um pouco de ajuda. Lembre-se de que se fizermos algo que eles podem fazer por conta própria, existe o risco de prejudicarmos sua autonomia. Ajudar, não resgatar. Quando a criança está no comando do processo de separação, é menos propensa a se tornar insegura e dependente do que quando os pais a deixam sozinha antes que estejam pronta. Isso vale para a hora de ir dormir à noite, o momento de começar a ficar na creche, ir a uma festa sozinha e qualquer outra situação em que a criança fique sem você. Mas você pode dar incentivos para estimular seus filhos a aceitar essas situações, isto é, levá-los a um pouco além da sua base de conforto. Mas se estiver presa demais para que uma criança se torne independente, isso vai acabar acarretando em trabalho a mais, porque prejudica sua relação e você vai precisar repará-la. Você pode achar que ao fazer com que seus filhos se virem sozinhos, está estimulando a independência. Porém, é mais provável que eles sintam que estão sendo afastados e vejam isso como uma espécie de punição. Minha mensagem aqui é para confiar que seus filhos vão se separar em seu próprio ritmo, em vez de impor um seu. No tempo deles, seus filhos vão dormir sozinhos a noite inteira, vão se sentar, engatinhar, se vestir, comer alimentos sólidos, preparar o próprio café da manhã e pagar o próprio aluguel. Quando forçamos nossos filhos a fazer as coisas antes que estejam prontas, tanto eles como nós ficamos frustrados. Muito do que nos esforçamos tanto para ensiná-los e obrigá-los a fazer, eles teriam aprendido sozinho em seu próprio tempo. Nossa pressa de adiantar o desenvolvimento pode acabar retardando o processo. Por exemplo, quando colocamos um bebê na posição sentada em vez de esperar que se apoie sozinho. Negamos a ele a oportunidade de aprender isso por conta própria. Um bebê não precisa de apoios que restringam seus movimentos para se sentar. Precisa apenas de tempo e espaço para descobrir o movimento que deve fazer para isso. Se for deixado à vontade, ele vai rolar e se contorcer, aprender a engatinhar, sentar, levantar e andar por conta própria. E também vai estar aprendendo a aprender. Não precisamos interferir em nada disso. Na realidade, bebês que são escorados com frequência antes de conseguirem se sentar naturalmente, antes de os músculos certos terem se desenvolvido, às vezes não conseguem engatinhar direito. E, em vez disso, aprendem uma espécie de balanço assimétrico a partir de uma posição sentada, que pode interferir na melhor postura para o corpo mais adiante. Receio que esse tenha sido o caso da minha filha. Não se preocupe, você não tem como fazer tudo certo. Tenho consciência de que quando falo sobre a melhor prática de criar os filhos, você pode já ter passado pelo estágio de desenvolvimento que descrevi e se sentir mal porque agiu de outra maneira. Mas o que importa é a sua relação, não se começou a desmamar cedo ou se ficou escorando seu bebê para sentá-la. Minha filha hoje faz pilates, é uma mulher adulta que está corrigindo sua postura. Teria sido ótimo se eu tivesse essa informação quando precisava, mas não era o caso. Vou continuar repetindo. Não é o erro que importa, mas fazer as reparações, mesmo que seja pilates ou qualquer outro tipo de terapia quando seus filhos forem mais velhos. Não sinta vergonha se seus filhos precisarem de algum tipo de ajuda quando forem adultos por causa de algo que você fez de errado quando eles ainda eram novos. Ficar na defensiva em relação aos nossos erros só os agrava
em vez de fazê-los desaparecer. O exemplo de sentar pode parecer muito específico, mas serve para fazer uma observação de caráter mais geral sobre o quanto ajudar. Não tire as autonomias dos seus filhos fazendo por eles algo de que são capazes sozinhos, especialmente se você lhes der um pouco de espaço para isso. Você pode achar o conceito de incentivo ou estímulo útil na hora de decidir como ajudar. Freia, que tem 5 meses, 2 semanas e 3 dias, está deitada de bruços em um tapete na sala de estar. Seu pai está lendo em um sofá ali perto. Freia dá um gritinho. Está tentando pegar uma bola de ping-pong que está no chão perto dela. O pai ergue os olhos e vê o problema. Ele deve resolver isso? Ela olha para ele e chora de frustração. Você quer muito aquela bola, não quer? Diz o pai enquanto se ajoelha no chão perto dela. Consegue alcançar? Ele sorri de maneira encorajadora. Olha para ela e depois para a bola. Freia para de chorar e começa a erguer os joelhos e consegue se contorcer na direção da bola, se apoiando com as mãos. Ela deita de novo e estende o braço. Seus dedos tocam a bola que vai para mais longe. O pai coloca a bola de volta onde estava e Freia tenta outra vez. Agora ela agarra a bola e grita de alegria, fazendo o pai rir junto. Você esforçou bastante. Parabéns, diz ele. Claro, como os pais em um cenário como esse, é difícil saber se devemos resgatar, incentivar ou apenas observar. Prestando atenção aos sinais dos seus filhos, você vai conseguir acertar muitas vezes. Se resgatá-los em situações em que poderiam se virar sozinhos, você prejudica a autonomia e o poder de ação deles. Mas se não ajudar quando estiverem desamparados, não estará sendo sensível com eles. No exemplo dado, o pai de Freia acerta em cheio. Faz isso naturalmente, sem pensar, porque é assim que agiriam com ele. Se não foi assim que você aprendeu a agir, é uma boa ideia adotar esse estilo de maneira consciente. Exercício. Deixe seus filhos tomarem a iniciativa. Crie o hábito de estar com seus filhos sem fazer nada, apenas ficando com eles e agindo de acordo com as suas iniciativas. Considere a possibilidade de observá-los e ajudá-los em vez de resgatá-los. Ajude-os a resolver problemas em vez de resolver por eles. Brincar. A própria palavra implica que a brincadeira é uma coisa trivial, mas trata-se de algo extremamente importante. Enquanto brinca, o bebê começa a desenvolver a concentração e cria o hábito das descobertas, sendo uma delas o prazer de se concentrar no que está fazendo. Além disso, passa a relacionar ideias e a alimentar a imaginação. Também é por meio da brincadeira que as crianças aprendem a se conectar com seus pares. A brincadeira é a base da criatividade e do trabalho, da exploração e da descoberta. Todos os mamíferos brincam, porque brincar é um treinamento para a vida. Brincar é o trabalho do seu filho e precisa ser respeitado como tal. Quando li pela primeira vez a obra de Maria Montessori, fiquei surpresa quando ela comentou que uma criança concentrada em uma atividade não deve ser interrompida. Eu não estava acostumada à ideia de quando uma criancinha está empurrando um caminhão de brinquedo pelo carpete e fazendo barulhos de motor, na verdade está trabalhando. Está absorta, está concentrada, está usando a imaginação e construindo uma narrativa. Sua atividade tem começo, meio e fim. E quando se permite que sejam repetidos muitas vezes, esse processo cria uma fundação sólida para realizar tarefas e se concentrar. O trabalho de uma criança, porém, começa antes desse estágio. Seu bebê precisa de um lugar seguro para brincar, onde possa tocar todos os objetos ao seu alcance. Se ouvir não o tempo todo, vai perder a concentração. Um bebê que não é interrompido por passar minutos brincando com objetos simples como um lenço de papel, pode aprender a pegá-lo, torcê-lo, derrubá-lo e pegá-lo de novo. Um bebê não se entedia com uma atividade, ao contrário de você. Enquanto isso acontece, seu trabalho é apenas observar, seguir o olhar dele, mas não o direcionar. As crianças não precisam de muitos brinquedos. Como você deve saber, o clichê de preferirem a caixa ao artigo dentro dela é muito verdadeiro. A filha de 2 anos de um conhecido meu ganhou uma pilha grande de brinquedos de seus pais, amigos e parentes corujas. Uma de suas tias também deu uma garrafa de limonada de plástico na forma de um limão. Qual foi o brinquedo favorito da menina? A garrafa de limão, claro.
Brincando com a garrafa, ela aprendeu a soprar água para dentro dela, a sugar o líquido para fora e a direcionar um jato d'água também. Dessa forma, a casa de boneca chique ficou quase intocada, assim como as princesas da Disney, a cozinha de brinquedo e todas as outras besteiras que tinham sido compradas para ela. As crianças não precisam de mais do que alguns brinquedos simples. Alguns carrinhos, uma caixa de papelão, um quadrado de qualquer material, uma boneca, um ursinho de pelúcia. E algumas peças de montar são tudo que uma criança necessita. Certas fantasias também podem incentivar a imaginação. Menos é mais. Se ela tiver apenas alguns brinquedos, uma gaveta ou um baú e alguns materiais de pintura como tinta e papel, tudo pode ser guardado em um só lugar depois da brincadeira. Assim como os adultos, as crianças ficam confusas e paralisadas se tiverem muitas opções. Podemos achar que preferimos ter muitas alternativas, mas os experimentos do psicólogo Barry Stewart mostram que não. Em um deles, o pesquisador descobriu que as pessoas ficam mais felizes com uma caixa com uma seleção de 6 chocolates em vez de uma de 30, e ficam mais satisfeitas com as que escolheram. O que acontece quando temos opções demais é que ficamos com medo de fazer a escolha errada. Em média, uma criança no Ocidente tem mais de 150 brinquedos e ganha mais de 70 a cada ano. Isso é opressivo para as crianças. Com brinquedos demais, os pequenos têm mais chance de passar de uma atividade a outra em vez de se concentrar profundamente em uma só. Comprar mais brinquedos é uma prática comum de pais que acham que isso vai fazer seus filhos quererem ocupar menos seu tempo. Mas adivinhe só, não funciona. As crianças precisam brincar livremente onde escolherem e guiarem a própria atividade para que possam desenvolver a criatividade. Mas às vezes querem que os pais brinquem com elas, e é de você que elas precisam e não de um brinquedo novo. Você pode achar cansativo e pode não ser a sua ideia de diversão brincar de festa show, ou qualquer outra coisa que as crianças inventem. Podem ser frustrantes quando um filho insiste para brincarmos, especialmente se tivermos uma pilha de coisas para fazer. No entanto, descobrir que dedicar minha energia nas primeiras brincadeiras valia a pena. Quando minha filha queria me envolver, pedia que eu fizesse a voz do ursinho. Depois, com o tempo, acabou tomando esse papel para si e ela mesma começou a fazer a voz do ursinho. Brincar é o momento para deixar a criança assumir a iniciativa, escolher uma atividade e direcionar o papel que você vai fazer. Você provavelmente vai conseguir resolver aquela pilha de coisas se ajudar seus filhos a brincar e sair um pouco à medida que eles ficam mais entretidos. É mais fácil para você e melhor para eles se a brincadeira vier primeiro. Por outro lado, se você disser à criança que está ocupado demais para brincar, ela provavelmente vai continuar causando interrupções e impedindo você de fazer seu trabalho. Você também vai acabar passando a mensagem que a criança é chata ou incômoda, e isso pode fazer com que ela se sinta solitária, nervosa ou triste, talvez até insegura sobre a relação com os pais. Depois que a criança começa a brincar e fica contente, pode continuar a brincadeira sem precisar que você preste atenção ou participe. Vai ser preciso dedicar tempo para seus filhos de qualquer maneira. Invista positivamente no começo. Assim será menos provável que tenha de lidar com efeitos negativos depois. Isso vale tanto para a hora de brincar como para muitos outros momentos. Um dia desses, eu estava observando um pai e uma filha na praia. A menina parecia ter cerca de 6 anos. Quando eles chegaram, era: papai, faz isso, vem comigo, vem para cá, pega o balde, constrói isso. O pai fazia tudo o que ela mandava. Depois de um tempo, a menina foi ficando cada vez mais concentrada e envolvida na brincadeira com a areia úmida onde a maré tinha descido. O pai estava perto, mas apenas observando sem participar. E ele conseguiu ler seu jornal também. Foi um ótimo exemplo de como a criança vai encontrando gradualmente seu piloto automático por conta própria. E assim seu pai também pôde ter um pouco de lazer. Depois de um tempo, veio outra menina e ficou observando por um tempo, e depois de um tempo começou a se envolver na brincadeira. Dava gosto de ver. Se o pai não tivesse começando brincando com ela e tivesse partido direto para seu jornal, a menina podia ter ficado preocupada com sua relação com ele, e essa agitação não permitiria que se concentrasse na brincadeira nem que fizesse uma amizade nova. A maioria das crianças também gosta de jogos organizados, como esportes ou baralho, como parte do tempo passado em família.
Você pode associar esses jogos a amor e gostar de participar. Mas, se não brincavam com você quando era criança, pode achar muito incômodo participar ou mesmo organizar esses jogos. Preste atenção se o jogo está desencadeando alguns sentimentos do passado em você. É possível superar esses sentimentos sabendo que eles não pertencem ao presente ou garantir que outras crianças ou adultos estejam perto para ajudar a facilitar a brincadeira e tentar participar de vez em quando. Lembro que uma vez estávamos passando os dias entre o Natal e o Ano Novo em 3 famílias. O tabuleiro de banco imobiliário foi trazido para a alegria da maioria dos adultos e entusiasmo das crianças. Mas um dos pais se levantou e foi pegar seu casaco, declarando que voltaria os 6 quilômetros a pé para casa e deixaria o carro para a mulher e o filho. Eu o segui até o hall de entrada. Ele me contou que quando era criança sempre ganhava jogos de tabuleiro no Natal, mas ninguém nunca se esforçava para brincar com ele. Por isso esses jogos lhe traziam tanta tristeza que se ficasse tinha medo de estragar a diversão de todo mundo. Não tem um final feliz para essa história, infelizmente, mas o que me impressionou foi como aquilo é estabelecido na infância pode ficar para sempre. As crianças se desenvolvem quando podem brincar com pessoas de idades variadas. Se você juntar 2 bebês muito pequenos, é mais provável que eles façam brincadeiras paralelas em vez de brincar um com o outro. Atividades que misturem pessoas de diferentes idades ensinam as crianças a brincar de uma forma que com crianças da própria faixa etária não seriam possível. Crianças mais novas podem aprender mais com os amigos mais velhos do que conseguiriam apenas com colegas da sua idade. A maior parte do nosso aprendizado vem de observar os outros. Crianças mais velhas ensinam às mais novas um comportamento mais sofisticado e servem de exemplos. E também são capazes de oferecer mais apoio emocional. Com isso, aprendem a ensinar, estimular e liderar. Ao se lembrarem da infância, muitos adultos concluem que seus momentos mais felizes foram quando haviam crianças de todas as idades com que podiam inventar jogos, correr de um lado para o outro e ter muito espaço para brincar. Esses períodos normalmente aconteciam nas férias com os primos, amigos, acampamentos, festivais, viagens ou dias em um parque ou um jardim perto de casa. E incluiu adultos de confiança por perto a quem recorrer se necessário, proporcionando comida e limites para que se sentissem seguros. Receio que com atividades estruturadas demais depois da escola, as crianças possam não estar tendo tempo suficiente em um ambiente com amigos de diferentes idades para organizar sua própria brincadeira. A maioria provavelmente precisa de mais tempo fora de casa com outras crianças e menos dentro de casa sendo orientadas ou ficando na frente de telas. Os dispositivos devem ser usados com cautela. Eles podem se tornar viciantes, mas proibi-los por completo seria só mais uma forma de punição. Exercício. Crie bons hábitos de brincadeiras. Não interrompa uma criança que estiver concentrada. Quando uma criança pequena quiser brincar com você, comece com a atividade que ela escolher. Depois, quando ela estiver tão entretida que não precise mais de você, recue. Com crianças mais velhas, não pense que é obrigação sua providenciar algum entretenimento sempre que seus filhos não souberem o que fazer. Quando uma criança estiver entediada, acredite nela e diga para ter confiança em si mesma que vai encontrar algo divertido para fazer. O tédio pode ser um componente necessário da criatividade. No entanto, dedique um tempo para se divertir com seus filhos fazendo atividades que vocês gostem, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, esporte, karaokê ou o que vocês preferirem. As crianças se desenvolvem brincando com pessoas de todas as idades. 6. Comportamento. Todo comportamento é comunicação. Coloquei a seção sobre comportamento por último porque é muito mais fácil se comportar melhor quando as outras questões tratadas neste livro estiverem resolvidas. Isso inclui, no caso de uma criança, ter seus sentimentos levados em consideração em relações cheias de amor e caracterizadas pelo apoio. Todos nós comportamos melhor quando não estamos desesperados por contato e conexão, quando nos sentimos bem. A mão que balança o berço domina, sim, o mundo. É uma obrigação nossa parar com o mundo, amar mais do que julgar e levar em consideração os sentimentos dos nossos filhos, em vez de os desdenhar automaticamente como bobos ou errados. Tratar bebês e crianças com consideração e respeito não significa deixar de impor limites. Nesta parte, vamos examinar o jogo de ganhar ou perder.
as qualidades que precisamos desenvolver para nos comportarmos bem, em que grau os pais precisam ser rígidos, dependências e birras, e quando e como definir limites. Modelos. Seu filho vai imitar seu comportamento, se não for agora, no futuro. Tive um paciente uma vez que me explicou que era bem diferente do seu pai, que dirigia grandes empresas com fins lucrativos como um autocrata. Mas, embora meu paciente trabalhasse no terceiro setor, a maneira como chefiava seu departamento era, adivinha só, autocrática. Nosso comportamento é provavelmente a maior influência sobre nossa conduta com nossos filhos. Pensamos que somos indivíduos autônomos, mas todos afetamos uns aos outros. Somos apenas partes de um sistema, e os papéis que criamos para nós serão em reação aos papéis que outras pessoas representam ao nosso redor. Portanto, o comportamento dos seus filhos e o seu não são isolados, são criados em conjunto pelas pessoas e pela cultura ao seu redor. Como você descreveria seu comportamento? Você sempre demonstra respeito pelos outros seres humanos? Leve em consideração os sentimentos deles? O seu bom comportamento é profundo ou não passa de boas maneiras? Você é agradável no convívio superficial, mas condena as pessoas pelas costas? Você se prende em joguinhos incansáveis de superioridade? Qualquer que seja a sua conduta, você está ensinando seus filhos a agirem da mesma forma, incluindo todos os comportamentos que você não aprova. Se você sempre age com gentileza e consideração em relação aos seus filhos e aos dos outros, seus filhos provavelmente vão seguir seu exemplo no futuro. Até lá, podem não se comportar bem o tempo todo, porque antes da linguagem, o comportamento é o único meio pelo qual eles conseguem comunicar o que está acontecendo na vida deles. E isso continua valendo por alguns anos, mesmo depois que eles desenvolvem a linguagem. É preciso ter prática e habilidade para reconhecer o que estamos sentindo, para expressar isso em palavras e descobrir do que precisamos. Até os adultos, mais ainda, até os poetas podem achar isso difícil. Não acredito que exista alguém que seja inteiramente bom ou mal. Vou além. Eu diria que conceitos de bom e mal não são úteis. É verdade, embora bastante raro, que algumas pessoas nascem sem a capacidade de sentir empatia, por mais que veja exemplos disso. Mas ter um cérebro programado de maneira diferente não significa de forma nenhuma que você seja mau. Só estou entrando nessa discussão de bom e mal para dizer que o comportamento de algumas pessoas é inconveniente ou prejudicial aos outros. Ninguém nasce mal. Portanto, em vez de rotular o comportamento como bom ou mal, descrevo-o como conveniente ou inconveniente. O comportamento, como eu disse, não passa de comunicação. As pessoas e as crianças, em especial, agem de maneiras inapropriadas e inconvenientes, porque não encontraram formas alternativas mais eficazes e convenientes de expressar os seus sentimentos e necessidades. O comportamento de algumas crianças é inconveniente para os outros, mas não é mau. Seu trabalho é decifrar o comportamento dos seus filhos. Em vez de dividi-los em partes boas e más, existem questionamentos que você precisa se fazer. O que o comportamento deles está tentando dizer? Você pode ajudá-los a se comunicar de uma forma mais conveniente? O que eles estão dizendo com o corpo, com barulhos e com as palavras que escolhem? É uma pergunta muito difícil a fazer. Como o comportamento deles é criado em conjunto com o seu?